Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão? Como eu tinha prometido que ia analisar a situação e terminei decidindo gravar o vídeo para colaborar com vocês nessa reta final de início de atividades não presenciais. Antes de propriamente iniciarmos a nossa discussão sobre essa pequena revisão, vamos dizer assim, da elaboração do planejamento, adaptação do planejamento bimestral e elaboração do planejamento quinzenal, que é o objeto desse primeiro vídeo, eu tentei organizar em 2 vídeos para não ficar tão longo. Eu trago para a gente conversar um pouco do conceito de atividades não presenciais colocadas pelo Conselho Nacional de Educação desde o início das discussões sobre as adaptações de aulas remotas, à distância, no tempo da pandemia de afastamento social. Então, essa definição encontra-se no parecer 05, no caso de 28/4/2020. No parecer, ele prevê que as atividades não presenciais são aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com estudantes quando não for possível a presença física destes no ambiente escolar. Ou seja, ele não atrela, vamos dizer assim, a atividade, seja uma plataforma, seja de forma através de atividades escritas, ou seja, é um conceito amplo que é possível de ser realizado, inclusive no próprio parecer, há uma descrição de algumas ideias de como os estabelecimentos e sistemas de ensino poderão organizar a sua rede, a sua escola, a sua aula. Sendo que o primeiro ponto, em especial destaque para o ensino fundamental 2, é quanto à vinculação dessas atividades não presenciais, acredito que nos demais níveis e modalidades também, quanto ao que prevê a BNCC, ou seja, essa sistematização que essas atividades não podem ser elaboradas de qualquer jeito, de qualquer forma. Essas habilidades precisam sim cumprir aquilo que os documentos legais prevêem e, neste caso, a BNCC, onde trazem ali os seus objetos de conhecimento, as habilidades de acordo com cada componente curricular. Assim, para iniciar a nossa discussão, eu trago o planejamento bimestral. Como disse nos últimos dias, em uma das webconferências proferida por ela, é que muitos professores ou muitos sistemas de ensino estavam preocupados o que iriam trabalhar com os alunos. Então, o que o aluno vai trabalhar, assim como previsto no parecer 05/2000 do Conselho Nacional de Educação, já estava elaborado. Os bimestres, os anos letivos já tinham iniciado, assim como na nossa escola. Então, aqui eu trouxe o planejamento bimestral de um professor, apenas para que a gente possa revisar, e a estruturação está: unidade temática, objetos de conhecimento, habilidades e conhecimentos específicos, como todos vocês já sabem, já conhecem. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de chamar a atenção a vocês, especialmente para as habilidades. A gente sabe que as habilidades elas foram construídas tendo três eixos principais que são elas as capacidades. Por exemplo, nesta habilidade aqui identificada nós temos caracterizar e compreender. Um outro eixo é o conceito, qual é o conceito a ser trabalhado nesta habilidade. Neste caso específico, vai ser a história republicana. E em qual contexto essa habilidade ela vai ser trabalhada? Então, esse contexto vai ser as particularidades da história local e regional até 1954. Então, observem que o meu planejamento ele está ancorado vamos dizer assim, nesses três eixos principais, que é a capacidade, o conceito e o contexto. Eu preciso, durante todo o meu planejamento quinzenal, semanal ou diário, pensar nesta habilidade que anteriormente foi prevista, que eu vou trabalhar durante aquele processo. Eu não vou aqui trazer atividades do nada, eu não vou criar atividades, mas essas atividades elas precisam estar
relacionadas diretamente a essa habilidade, a essa capacidade a ser desenvolvida, a esse conceito que eu preciso trabalhar e a esse contexto que é preciso pensar durante o desenvolvimento das atividades. Continuando a nossa discussão, eu trago então os procedimentos metodológicos. Então, de acordo com as habilidades pensadas e os conteúdos específicos também pensados para aquele ano escolar, para aquele componente curricular, quais os procedimentos metodológicos eu vou utilizar para trabalhar aquele conteúdo específico. Vamos lembrar neste momento que eu tinha previsto um planejamento para uma atividade presencial. Não é o caso neste momento. Neste momento, nós vamos ter atividades não presenciais, com alunos estudando de forma offline, outros de forma online. Então, eu preciso pensar procedimentos metodológicos possíveis, ou seja, tanto para o aluno que está na condição online, quanto o aluno que está na condição offline. Então, dentre os procedimentos que eu já havia listado, quais deles eu posso aproveitar para dar continuidade às minhas atividades? Então, se esses procedimentos eles se adequam, eu posso aproveitá-los, ok. Caso não, eu preciso sim pensar alguns procedimentos que eu possa então trabalhar com alunos, alguns com alunos que estejam na condição online, outros ainda que estejam na condição para trabalhar com alunos em condições offline. Um outro aspecto são os recursos, sejam eles os recursos materiais ou pedagógicos. Então, claro, de acordo com os procedimentos que eu irei trabalhar, quais então os procedimentos, sejam eles materiais ou pedagógicos, eu precisarei lançar mão para trabalhar com esse aluno, com aquele conteúdo específico pensado para que eu possa alcançar aquela determinada habilidade. E por último, eu preciso ainda pensar quais os processos de avaliação. Será que aqueles processos de acompanhamento da aprendizagem previstos anteriormente, eles vão ser possíveis nesse dado momento? Vale lembrar que o estado do Rio Grande do Norte não acatou, não concebeu a aferição de notas. Contudo, eu posso sim fazer o acompanhamento da aprendizagem daquele aluno, ou seja, em que medida ele alcançou ou não aquela habilidade. Claro, a aferição de nota, pelo menos até o dado momento, só poderá ser feita num possível retorno de atividades de forma presencial. Passando agora para o planejamento quinzenal, eu preciso lembrar que o planejamento quinzenal ele é um recorte do planejamento bimestral. Ele é uma fração daquilo que eu quero trabalhar naquele dado momento. E aí sim, aqui eu preciso ser mais específico. Qual a habilidade? Ou seja, no planejamento bimestral eu tinha várias habilidades, agora eu quero saber qual a habilidade eu vou trabalhar nesta quinzena, naquela determinada semana, para a partir daí sim eu pensar os outros elementos. Então, a unidade temática, objetos de conhecimento, claro, eu vou trazer lá do planejamento bimestral, assim como a própria habilidade, sendo que neste momento eu vou precisar apenas pensar na habilidade que eu vou trabalhar neste dado momento. Um outro aspecto é, dentre os conteúdos específicos que estão abarcados nesta habilidade, quais deles eu vou ter como trabalhar naquela quinzena que eu previ ali nessas 2 semanas. Para a partir daí sim eu pensar os procedimentos metodológicos que neste momento não vai ser eu que vou desenvolver, mas que eu vou pensar para que o aluno possa desenvolver, ações que o aluno possa desenvolver para que ele então consiga alcançar aquela habilidade. Então observe que houve uma pequena mudança.
Antes era eu que desenvolvia determinados procedimentos para que o aluno desenvolvesse, para que o aluno aprendesse determinados conceitos e, consequentemente, desenvolvesse determinadas competências e habilidades, ou seja, capacidades. Neste dado momento, não. Neste dado momento, eu vou pensar uma sequência didática para que o aluno, ele, de forma online ou de forma offline, possa desenvolver para que ele, então, possa alcançar aquela habilidade. Então, é importantíssimo esse momento realmente você pensar quais as melhores formas, quais as melhores estratégias de se aprender. Então, aí sim eu preciso ter muita bagagem para observar quais os melhores materiais. A diversificação desse material é super importante. Não podemos esquecer também que, neste momento, eu preciso pensar a especificidade do aluno que está offline, que vai responder, que vai desenvolver essa atividade offline, e o aluno que vai desenvolver essa atividade online. No nosso planejamento quinzenal, nós temos então as orientações gerais, alunos offline e alunos online. Nas orientações gerais, são aspectos que você, enquanto professor, pensou em desenvolver de modo geral. Por exemplo, a visualização de vídeo, recorte, produção de vídeo, no caso, leitura de revistas, pesquisas e daí por diante, e outros elementos. Então, aí de modo geral. Contudo, o que o aluno dessas orientações gerais, o que o aluno online vai fazer? O que o aluno offline vai fazer? Então, aquilo que eu pensar para o aluno online, será possível o aluno offline desenvolver? Bom, acredito que pelo menos um destes aspectos sim, que é o livro. Então, é importante frisar que neste momento, o único instrumento que eu sei, que eu tenho certeza que o aluno tem disponível é o livro didático. Então, essa orientação, esse direcionamento, ele não pode ser diferente para nenhum deles. Assim como a habilidade, eu vou precisar pensar, neste momento, apenas estratégias diferentes, uma vez que eu tenho alunos em situações de aprendizagens diferentes. Mas eu preciso, neste caso, pensar o que esse aluno, após ler o livro, o capítulo ou o livro da página tal e tal, o que ele vai fazer de forma escrita para devolver à escola, para que eu tenha acesso de volta. E o aluno online, o aluno que vai fazer uso do sistema, neste caso o SIGEDUC, após ele ler o livro, após determinadas páginas, o que ele vai fazer? Ele vai responder a um fórum? Ele vai responder a uma enquete? Ele vai responder a um questionário? Então, eu preciso pensar quais são as estratégias que esse aluno vai fazer, que ação esse aluno vai fazer para que eu possa, então, verificar se ele está desenvolvendo ou não essa atividade, e aí sim eu possa acompanhar essa aprendizagem. E, claro, os melhores instrumentos, como eu disse anteriormente. Então, essa diversificação, o quanto maior, melhor, de acordo com as realidades de cada aluno. E também, se eu tenho situações de aprendizagem diferentes, se eu elaborei estratégias de aprendizagem diferentes, quais são as formas de avaliação, de acompanhamento da aprendizagem que eu pensei para estes alunos que estão em condições diferentes? Então, eu preciso realmente pensar essas estratégias de avaliação. Então, o aluno online, por exemplo, eu posso avaliá-lo a partir da participação dele no fórum, mas o aluno offline não tem. Mas eu posso avaliá-lo, por exemplo, com a resposta que ele vai dar a partir da mesma questão que eu coloquei lá no fórum, que eu posso colocar para ele na atividade impressa que ele vai receber, ele vai responder e devolver à escola, e assim eu terei como verificar qual foi a resposta. E claro, nesse dado momento, precisa haver uma sensibilização tanto do próprio aluno quanto dos próprios pais, para que esse aluno possa, da melhor
forma possível responder de forma autônoma suas atividades. Então, esse vídeo, no caso, foi pensado para que a gente possa então refletir um pouco da organização, tanto da organização e reorganização do planejamento quinzenal e a organização do planejamento do planejamento bimestral e também do planejamento quinzenal. Tá bom? Então, a todos um grande abraço e não deixem de ver o próximo vídeo.